desde que isso é o que ser Bloodrogue quer. É claro que é possível. Esta foi uma questão pequena, e as regras eram flexíveis o suficiente para acomodá-lo. Além disso, Serene queria tentar amarrar em Leilin, então naturalmente ela lhe daria o devido respeito. Na verdade, mesmo que a cota de Leilin estivesse cheia, mas ele ainda quisesse trazer mais pessoas, Serene concordaria com isso. Afinal, aos seus olhos, um grão-mestre de poções tinha um status muito mais alto do que a família Rolite, que possuía apenas um único magus da fase hidrográfica. Mesmo? Muito obrigado, Sr. Nolan expressou imediatamente sua satisfação. Ele, é claro, não reconheceu Leilin, que havia mudado seu disfarce, e fez uma reverência com Jessia. Muito obrigado. Jessia estava um pouco relutante, mas ela se curvou de qualquer maneira, ainda se sentindo injustiçada. Tudo bem, Leilin assentiu de maneira reservada, e estava prestes a entrar no local do leilão. Aguente. Caro amigo, meu nome é Vance Rolite. Muito obrigada por isso. O velho de nome Vance estava de pé ao lado, esperando que Leilin começasse a caminhar para poder entrar no local do leilão com ele lado a lado. O tapete vermelho estendia-se continuamente sob os pés. Nada muito, apenas um pouco de ajuda enquanto eu estou aqui, respondeu Leilin, mas Deus sabia que expressão ele tinha sob seu capuz. Ele estendeu a mão e acariciou a moeda redonda em seu peito. A reação está ficando mais forte. Talvez o que eu precisar seja da outra parte. Jessia, você me deu um grande presente. Leilin lançou um olhar para Jessia, que estava andando com a cabeça baixa. Essa mulher ainda parecia bastante ardente. A cena fora do local do leilão a tinha despido completamente, deixando-a consciente de quão inferior e impotente ela realmente era. Ela não demonstrou a menor gratidão a Leilin, que lhe dera uma mão mais cedo. Claro, ela não reconheceu Leilin também, e em vez disso estava amaldiçoando e resmungando por dentro, Ureche de Leilin. Se não fosse por você, eu não estaria aqui e sofreria tal humilhação. Você verá. Não me deixe esbarrar em você hoje à noite, ou então. Um olhar sinistro passou pelos olhos de Jessia, mas foi rapidamente mascarado. Como sua cabeça estava parcialmente abaixada, sua expressão não foi descoberta por ninguém. Está certo? A principal razão para ela estar aqui era Leilin. Desde que ela viu Leilin em Azure Mountain City, a vingança era tudo que estava em sua mente. Além disso, de acordo com o mais velho que tinha visto Leilin com eles, ele estava apenas na fase inicial de um rank 3 naquela época e ainda não havia entrado na fase de vapor. Enquanto pudessem encontrá-lo, o avô cuja força já havia atingido o pico da fase hídrica definitivamente seria capaz de ajudá-los a se vingar. Mas o que decepcionou Jessia foi que não importava o quanto ela revistasse Azure Mountain City, chegando a ficar de guarda na confeitaria em que se conheceram, ele não estava em lugar algum. Leilin há muito havia mudado sua identidade para Bloodrogue, e mesmo se eles se encontrassem cara a cara nas ruas, Jessia definitivamente seria incapaz de reconhecê-lo. Depois de inúmeras tentativas fúteis, Jessia só pôde desistir de novos planos para continuar a busca. Em vez disso, ela se voltou para outras ideias. Ela iria atacar no leilão. Ela estava extremamente certa de que Leilin apareceria aqui, atraído pelo leilão. Portanto, mesmo que ela não o encontrasse por enquanto, ela o encontraria no local. Como tal, sua viagem aqui foi para aliviá-la de seus problemas. Era por isso que Jessia, que não tinha o menor interesse no leilão, havia incomodado Nolan para trazê-la para cá. No entanto, ela parecia ter esquecido alguma coisa. Não só haveria um grande número de magos assistindo ao leilão, tornando impossível vasculhar todo mundo, mas também havia outro problema que seria muito difícil de resolver, contanto que ele fosse um mago oficial. Ele definitivamente teria a habilidade para mudar sua aparência. Uma vez que Leilin estivesse disfarçada, mesmo que ela vagasse pelo local inteiro,
Seria impossível encontrá-lo. Jessia poderia ter pensado sobre isso se não estivesse cheia de raiva e alimentada pelo ódio, fazendo-a perder sua capacidade de pensar racionalmente. Nesse momento, Leilin e Vance chegaram a um cruzamento. Ah, tem sido uma conversa agradável com você, Bloodrogue. Eu vou para o meu quarto. Talvez possamos cada um deixar nossas marcas secretas para trás, e nos encontrarmos novamente para conversar em outro momento. Vance estava deliberadamente tentando se aproximar de Leilin, afinal, ele evidentemente ocupando uma posição alta no leilão da Montanha Azure. Quanto mais pessoas de alto nível sabiam, mais benefícios a família ganhava. Claro! De debaixo do capuz veio uma risada que foi alterada pelo ayahuasca. Ao mesmo tempo, uma impressão secreta surgiu. Depois de se despedirem, Leilin seguiu a criada para o seu quarto. O quarto era decorado com muito luxo, mas era pequeno, e só podia acomodar o máximo de 3 cadeiras colocadas lado a lado sem apertá-las umas às outras. Não admira que só tenha permitido a entrada de mais 2 pessoas. Receio que Jessia tenha que ficar ao lado. Oh, não, talvez Nolan fique ao lado, enquanto Jessia se senta. Leilin deixou seus pensamentos correr selvagem. Ao mesmo tempo, ele estava avaliando todo o cubículo. A parte mais cativante de toda a sala era a enorme tela no centro, onde numerosos itens de leilão apareciam. Leilin brincou com a máquina de licitação e equipamentos de comunicação por um tempo e rapidamente pegou o jeito. A qualidade da insonorização entre os cubículos era excelente, e a cabine inteira ficou imediatamente quieta quando a empregada saiu. Algo não parece certo? Aiship, escaneie. Leilin encostou-se no alto da cadeira e acariciou o queixo, aparentemente meditando de tédio ou imerso em pensamentos. Mas ainda assim um leve brilho azul brilhou sob seus olhos, iniciando a varredura, sem anormalidades. Alguns momentos depois, a conclusão de Chip alarmou Leilin. Ok. Isso não pode ser verdade. Como um proprietário do leilão, como é possível que uma formação básica de magia para coleta de inteligência não tenha sido sequer configurada? Faça a varredura novamente. Ative a operação combinada de 3 unidades. Mobilize o microscópio atômico. Leilin imediatamente percebeu a raiz do problema. Como esses magos poderiam ficar à vontade em um leilão? Mesmo que na superfície eles dissessem que era para proteção, a vigilância necessária ainda era necessária. Talvez alguns Magi Morningstar pudessem evitar tal tratamento, mas Leilin claramente não se qualificava. BIP. Pedidos recebidos. Mobilizando o microscópio atômico, começando a varredura em profundidade, o Aiship imediatamente começou a operar novamente. Desta vez, uma descoberta foi feita em 3 segundos. BIP. Descoberto vestígios de seres microscópicos. Nenhuma imagem semelhante encontrada no banco de dados. O Aiship enviou o relatório lealmente e projetou uma imagem no cérebro de Leilin. A imagem era claramente uma versão ampliada da imagem do microscópio atômico. Em um ambiente composto de numerosos objetos semelhantes a células, seres vivos semelhantes a joaninhas que eram do tamanho de partículas finas estavam patrulhando as fendas. Juntos, eles até formaram uma runa mágica. Isso é. As pupilas de Leilin se contraíram, runa Yavesdroping de Manlar. E o que é essa criatura? Na verdade, é tão pequeno que um microscópio atômico é necessário para examiná-lo. Um calafrio percorreu sua espinha quando ele ordenou que o Aiship para escanear a si mesmo. Depois de confirmar que essas joaninhas só ficavam no chão da sala e que não havia ninguém em contato com seu corpo, ele soltou um suspiro de alívio. Embora eu não saiba que outro objetivo essa criatura serve, é extremamente difícil lidar com sua meira habilidade de espionar formando runas, e o coração de Leilin era pesado, mas ele manteve uma aparência sonolenta, então ninguém pensou que algo estava errado. Parece que o local inteiro do leilão foi coberto com esses pequenos bugs. Além disso,
Alguém está usando suas características para construir uma formação de magia. Tal coisa só pode ser feita pelo rei da montanha Azure. Leilin estava muito certo. Embora ele estivesse bem equipado com conhecimento e experiência, ele nunca tinha ouvido falar de tal Joaninha antes. Então era provável que fosse uma criatura de um mundo diferente que havia sido capturado e usado pelo rei da montanha Azure para formar uma estranha formação de feitiços. Uma formação de feitiços implantada com o maior cuidado por um mago da Estrela da Manhã não seria descoberta nem mesmo por um magos da fase de cristal. Leilin até suspeitava que até outros magos de nível 4 não descobririam facilmente. Isso também explicaria por que esse segredo nunca havia sido revelado e por que o leilão da Montanha Azul estava tendo um bom negócio sem quaisquer incidentes desagradáveis. Sob o olhar das joaninhas, não importa quais planos tivessem, seriam difíceis de implementar. Ele é de fato digno de ser um mago da Estrela da Manhã. Leilin engasgou sem dizer mais nada, agindo como se não tivesse descoberto nada. No entanto, isso também explicava por que os VIPs recebiam esses quartos minúsculos. Julgar pela força do clã Oakert, mesmo que eles construíssem um cubículo espaçoso e luxuoso para cada VIP, eles não enfrentariam nenhuma pressão financeira. A única possibilidade por que eles não o fizeram foi por causa de tal formação mágica. Uma formação de magia de vigilância que foi capaz de cobrir todo o local do leilão foi incrivelmente cara. Afinal, todo o local acomodou um grande número de magos. A área de superfície atual ocupada era a máxima e não podia ser expandida ainda mais. À medida que os limites da formação de feitiços terminassem ali, se o composto fosse expandido, haveria pontos cegos na vigilância, o que obviamente não seria permitido pelo rei da montanha Azure. Nesse momento, uma voz soou, como se viesse de frente para Leilin. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Azure Mountain City. Agradecemos por estar aqui neste evento distinto. Tenho a honra de ser seu humilde anfitrião, Leo Oakert. Logo depois, muitas imagens apareceram em 3 das paredes, revelando uma plataforma gigantesca na qual um nobre de meia-idade de cabelo dourado usando um casaco de rabo de andorinha estava fazendo um discurso. Uma técnica de holograma 3D. Leilin quase gritou, mas imediatamente caiu em si. Era apenas um efeito alcançado por feitiços. Parecia que Leilin estava sentada no melhor lugar, enfrentando diretamente o anfitrião do leilão. Certamente, os magos nos outros cubículos sentiam o mesmo. Uma fileira de palavras apareceu na tela no centro da sala. O primeiro item do leilão será agora apresentado: um Fiery Gemstone.